paz do Senhor, seja bem-vindo ao EBD em Foco. Meu nome é Herberson, estou aqui para ministrar mais uma lição da nossa revista CPAD. Estamos começando o terceiro trimestre do ano 2019, esse trimestre maravilhoso que vem falar de mordomia cristã, vida cristã prática. E a lição número 1 vai explicar isso, né? O que é mordomia cristã? Na verdade, essa lição número 1 é uma introdução a todas as outras lições que estão por vir. Nós vamos aí falar, né, sobre mordomia cristã em várias áreas da vida. Eu fiz da vida cristã como um todo, né? Eu fiz um vídeo de introdução ao trimestre. Então você procura no canal, vou deixar o link na descrição. Se você estiver me ouvindo, essa aula aqui, que ela também vai ser postada em áudio, né, em áudio e em vídeo, você pode depois entrar, né, no canal do EBD em Foco, lá do YouTube, procurar o vídeo onde eu falo do trimestre. Então vamos lá. Esse vídeo vai estar aí, né, no canal do YouTube. Então essa aula aqui, ela é uma aula que vai ser ministrada com slide em PowerPoint, que você pode baixar no site do EBD em Foco. Além desse slide, você tem aula em vídeo, aula em áudio e um subsídio em PDF. Nós temos conteúdo de adultos, jovens e adolescentes. O EBD em Foco surgiu aí para ajudar os professores da EBD que não tem tempo de preparar um slide, que tem dificuldade de encontrar material de qualidade, porque essa foi a dificuldade que eu encontrei no começo. Então o EBD em Foco foi algo que surgiu para ajudar os professores da EBD. É algo que eu senti essa necessidade e agora Deus abençoou e nós temos uma equipe completa para ajudar os professores da EBD de adultos, jovens, adolescentes, superintendentes, pastores, todos que se preocupam com essa obra, né? Que se preocupam com a escola bíblica dominical da sua igreja. Nós temos também um aplicativo que você pode baixar na Play Store, por enquanto somente para Android. Então você pode baixar esse aplicativo e ter todo o conteúdo na palma da sua mão. Então vamos lá, voltando aqui para a nossa lição, nós vamos falar de mordomia cristã. E antes de começar essa aula, eu quero conceituar, né, já começou a aula, né, conceituar algumas coisas para não trazer muita confusão na lição, e eu vou reforçar isso no decorrer das aulas. Primeiro, a palavra mordomia aqui, ela tem uma conotação um pouco diferente do que muita gente pensa, né? Muita gente pensa em mordomia como sendo vida boa, estou na mordomia. Não é isso. Mordomia tem a ver com vida cristã prática. A gente vai definir bem essa palavra mais na frente, mas tem a ver onde você vive a vida cristã servindo, trabalhando, isso que é mordomia. Outra coisa que eu quero conceituar aqui é quando o escritor da revista fala de vida material e vida espiritual. Isso é apenas uma forma didática de nós separarmos algumas coisas. No entanto, a gente tem que entender que em Cristo tudo é espiritual. Eu li recentemente o livro de Ética do Bonhoeffer, um teólogo alemão que morreu em 43, ele foi morto pelos nazistas, enfim. Depois você procura aí a história dele, Bonhoeffer, escreve aí no Google que o Google corrige. Foi um grande teólogo, eu li o livro de ética dele e ele fala justamente disso. Muitas vezes nós fazemos essa separação, né, de material espiritual, divino e mundano, mas ele mostra lá que à luz do Novo Testamento tudo é espiritual. É algo que eu já falei várias vezes nas minhas aulas e eu costumo reforçar isso. Tudo é espiritual em Cristo, porque Cristo morreu pelo mundo. Então o mundo pertence a Cristo, tudo é dele, ele é dono de todas as coisas. Então não tem essa de vida material e vida espiritual. No entanto, na lição você vai ver isso, porém entenda isso como algo didático. Não é porque você vai fazer essa separação na sua vida, mas é uma forma didática. Quando você falar, né, de dinheiro, às vezes a gente pensa, eu estou falando do material, mas também é espiritual. Então é só uma forma didática de retratar duas coisas aí que podem estar dentro, que estão dentro da mesma ideia, tudo é espiritual. Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso textuário que diz assim: E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então aqui é a passagem de Lucas 12, 42 e 43, que vai estar dentro da leitura bíblica em classe também mais completa, que é a parábola do servo, de dois servos, né? Jesus contando a parábola de dois servos, em que trabalha
que serve e direitinho enquanto o senhor está ausente, e o outro que é imprudente, que não vai fazer da forma correta. Verdade prática diz assim: Deus nos confiou a mordomia dos bens materiais e espirituais, por isso sejamos vigilantes e zelosos, porque em breve ele nos chamará a prestar contas de tudo quanto recebemos. Então, aqui é o seguinte, já começou, material e espiritual. Justamente isso aqui que eu quero deixar bem claro. Dentro do Novo Testamento, essa separação não existe, é tudo espiritual. Então, eu já adianto que nas lições vai ser usado isso aqui, mas dentro de um contexto didático para nós compreendermos melhor algumas coisas. Então, aqui nós vemos que a mordomia é onde Deus nos confia. Nós temos que tomar de conta de tudo aquilo que Deus nos deu. E isso engloba tudo. Né? Engloba os trabalhos lá na igreja, evangelismo, enfim, se você prega, se você ensina, se você canta, né, a vida de oração, engloba o dinheiro que a gente recebe, engloba os nossos filhos são do Senhor. Quem é pai, quem é mãe, tem que ter essa consciência, você tem algo de Deus, cuide, porque Deus te deu para tomar de conta. Então tudo isso tem a ver com vida prática cristã, que é a mordomia, cuidar daquilo que Deus nos deu. A leitura bíblica em classe, tem a parábola que eu falei, Lucas 12, de 42 a 48, a gente não faz essa leitura para ganhar tempo no vídeo, e no áudio também, no caso, né? Mas você vai parar e ler e estudar com cuidado isso aí, tá ok? Vamos começar aqui a nossa aula. Introdução. Neste trimestre, estudaremos a mordomia cristã. Ela prioriza os bens espirituais e materiais que o Criador nos delegou. Então aqui, a mordomia cristã vai falar de tudo aquilo que Deus entregou em nossas mãos para nós tomarmos de conta, para nós cuidarmos, porque tudo é dele, tudo pertence a ele, nada é nosso. Então o dinheiro que a gente ganha, o trabalho que a gente tem, o carro que a gente tem, a casa que a gente tem, o trabalho na igreja, as responsabilidades, tudo isso pertence a Deus e nada pertence a nós. Então são responsabilidades que ele entregou em nossas mãos. Nesta lição, denominamos bens espirituais, olha só, entre aspas, né, os recursos e os meios confiados por meio de Deus à igreja. Então aqui, que fique bem claro que quando a gente falar de bens espirituais, a gente está falando especificamente daquilo que Deus entregou para que a igreja tome de conta. E quando falamos de bens materiais, são os recursos naturais sociais que desfrutamos nesse mundo. Então assim, veremos que o Pai levantou a igreja para cuidar dos seus bens e interesses na terra. Então tudo é espiritual, mas de forma didática a gente faz uma separação aqui, né, para que possamos compreender. Então, espirituais relacionados ao que Deus entregou à igreja e materiais aos bens naturais e sociais que desfrutamos nesse mundo. Conceitos de mordomia. Vamos ver aqui o primeiro tópico, o que é um mordomo. Mordomo, a palavra mordomo é do latim, majordomo, de acordo com o dicionário Aurélio, significa o criado maior da casa, administrador dos bens de uma casa, ecônomo, é aquela pessoa que tem a responsabilidade de cuidar dos bens de uma casa. Esse mordomo, ele não é somente um funcionário, um empregado, mas o mordomo é aquele que cuida de tudo, cuida das finanças, é meio que um administrador mesmo. Quando tem uma pessoa que está na empresa, que é um gerente, por exemplo, ele é um mordomo. Só para exemplificar, é aquela pessoa que cuida, que tem responsabilidades ali de tudo que acontece na empresa. Então a gente vai conceituando isso aos poucos aqui, que a gente vai entender melhor. Na Bíblia, a função aparece diversas vezes como encarregado administrativo de bens de um grande proprietário de terra. Por exemplo, aquele fazendeiro que não tem tempo de tomar conta de uma terra e pede para alguém tomar conta, para ser não somente um vaqueiro, mas ele vai ser ali alguém tipo gerente da terra, alguém que tem responsabilidade, toma de conta de tudo. Então o mordomo na Bíblia é uma pessoa que tem muita responsabilidade. A gente vê o caso de José. José, quando ele chegou na casa de Potifar, ele tomava de conta de tudo que pertencia a Potifar. Potifar era um homem muito ocupado.
Então José mexia com o dinheiro de Potifar, com os bens de Potifar. José tinha uma responsabilidade muito grande. Então o mordomo, ele toma de conta como se fosse dele mesmo, como se ele fosse o proprietário. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, essa função corresponde a um administrador. Então é uma responsabilidade muito grande, o administrador dos bens de um senhor. Às vezes a palavra é usada na Bíblia como doulos no Novo Testamento, que é escravo. Só que no contexto do Novo Testamento, escravo, servo, não era aquela pessoa que era chicoteada, que era tratada de forma muito inferior. Não. Muitas vezes o escravo, ele era uma pessoa de confiança do Senhor. Ele tinha muitos privilégios, muitos benefícios, ele se orgulhava de ser escravo, de ser doulos, escravo, servo daquele senhor, porque ele era realmente um administrador. Então as relações trabalhistas, melhor se a gente for dizer assim, numa linguagem mais atual, era um pouco diferente de hoje. Não tinha tantos funcionários assalariados, mas eles geralmente trabalhavam, as pessoas trabalhavam como escravos e recebiam em troca, né, o de comer, o de beber, o de dormir, roupa. Então era um administrador dos bens do Senhor. Portanto, nós somos mordomos de Deus, trazendo para o nosso contexto cristão, nós cuidamos daquilo que Deus deixou para nós. À luz do Novo Testamento, os líderes espirituais têm maior responsabilidade perante o Senhor da igreja. Aqui a gente vai falar de responsabilidade. Esse conceito de responsabilidade é um conceito bem complexo também, porque assim, tem aquelas pessoas que são dedicadas exclusivamente para a obra de Deus. Com certeza dessas pessoas será cobrado mais, porque a passagem de Lucas vai dizer, aquele quem muito é dado, muito será cobrado. Então aquele que é separado para a obra de forma de dedicação exclusiva, ele vai receber uma cobrança maior. Já aquele que talvez não tem tanta responsabilidade, que não é dedicação exclusiva para a obra, ele não vai ser tão cobrado. No entanto, ele tem responsabilidades. Isso não exime ele de não fazer nada no reino de Deus, porque todo cristão tem um propósito no reino de Deus, todo cristão tem uma função no reino de Deus, e não é somente aquele que é separado para a dedicação exclusiva da obra, que é um obreiro, não. Todo cristão é um mordomo de Deus. Mordomia. A palavra mordomia, né, trazendo do grego oikonomia, né, oikonomia, é de onde vem a palavra economia. Cargo ou ofício de mordomo, mordomado. Essa palavra, às vezes, ela é usada juntamente com doulos. Mordomo, mordomia, doulos, que é escravo, é usado ali uma ou outra. Tem a mesma ideia, é o cargo ofício. A mordomia tem a ver com o cargo ofício do mordomo. A parábola do mordomo infiel, por exemplo, ele é usada essa palavra. E ele, chamando-lhe, lhe disse, que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderá ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo, o que farei, pois? O meu senhor me tira a mordomia. Cavar não posso, mendigar tenho vergonha. Lucas 16, 2 e 3. Então aqui, tirar a mordomia é tirar dele aquela função que ele tinha de trabalhar para o seu senhor. Ele era um mordomo, tirou a mordomia, tirou a função. Ele não queria perder essa mordomia. Então a palavra usada aqui, oikonomia, é a palavra mordomia. Na Bíblia, mordomia diz respeito a todo o serviço que o crente realiza para Deus e ao seu comportamento diante do Pai e dos homens. Então aqui, quando a gente fala de mordomia, a gente está falando aquilo que a gente faz para Deus, mas e o nosso comportamento diante das pessoas não pode ser ignorado. Né? Nós temos também, né, que viver uma vida cristã prática, né, porque nós somos luz do mundo. Ser luz do mundo significa justamente isso. Viver uma vida cristã prática, onde os homens vão olhar para nós e ver o nosso comportamento e ver que nós somos diferentes. Então, por isso que eu digo que mordomia tem a ver com vida cristã prática, tem a ver em fazer algo na prática. Né? E é claro que não é somente para aparecer, não é só para os outros ver, mas é porque nós somos diferentes. Né? O cristão, ele é diferente, ele é chamado para ser diferente, para viver uma vida diferenciada. A mordomia é a administração dos bens materiais e espirituais
tanto no aspecto individual quanto no coletivo do ser humano. Então a gente tem que entender que o cristianismo não é uma religião onde faz com que a pessoa viva de forma isolada. Eu não vou, tem gente que não gosta de usar o nome religião, mas eu vou usar aqui. Não é para você viver de forma isolada, se isolar da sociedade, ser cristão sozinho, não. O cristianismo ele é coletivo, faz parte viver em grupo. Então não existe essa de ser crente sozinho, mas para exercer uma mordomia diante de Deus no individual, sim, mas também no coletivo, porque nossas ações têm impactos no coletivo, na sociedade como um todo. Assim, nossas faculdades espirituais, emocionais e físicas são objeto da mordomia cristã. Todos os aspectos da vida do cristão têm que estar dedicado a Deus, ao serviço da obra de Deus, do reino de Deus, coloca assim, a serviço do reino de Deus. Segundo tópico, a mordomia espiritual do cristão. A mordomia do amor cristão, tópico 2.1. A mordomia cristã deve dar grande valor à prática do amor. Então aqui vamos falar de amor. E amor não é um sentimento, mas amor é atitude, é decisão, é onde você vai lá e faz algo em prol de alguém, em prol do próximo, em prol de Deus. Certa vez um fariseu resolveu testar Jesus quanto à sua visão sobre os mandamentos da lei de Moisés. Os fariseus queriam chegar diante de Jesus e fazer alguns testes, fazer perguntas. E o interessante é que Jesus responde em um outro nível. Parece que Jesus ele ignora a pergunta e faz com que aquele fariseu reflita, não somente esse fariseu, mas todas as vezes que alguém chega para Jesus fazendo uma pergunta, Jesus responde em um outro nível, onde leva a pessoa a refletir, até mesmo sobre a pergunta que ela fez. E a pergunta desse fariseu é: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Então esse fariseu ele não queria saber qual era o grande mandamento da lei, ele queria pegar Jesus, ele queria fazer uma pegadinha com Jesus, pensando que Jesus ia ignorar os mandamentos do Antigo Testamento. E vamos ver a resposta de Jesus agora. Jesus falou assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O versículo aí, 22, capítulo 22, versículo 37. Nosso Senhor não aceita dominar apenas uma parte do nosso coração. Deus está falando o seguinte: eu quero você por completo. Não tem essa de ser só metade. C.S. Lewis diz uma frase seguinte: Deus não quer um coração dividido, quer tudo ou nada. Ou você dedica a Deus toda a sua vida, todo o seu coração, todo o seu sentimento, ou você não dedica nada. Não tem meio termo. Então amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quanto a isso, ele nunca fez concessões. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Lucas 11, 23. Jesus deixou bem claro: se você não está comigo, você não tem meio termo. Eu estou com Jesus hoje, amanhã eu não estou. Eu estou metade com Jesus e outra metade eu não estou. Metade com Jesus, metade com o mundo. Não existe isso. Ou você é, ou você não é. O pessoal costuma dizer que ser cristão é como uma mulher está grávida. Ou a mulher está grávida, ela não está grávida. Não tem meia grávida. Não, eu estou meia grávida, eu estou mais ou menos grávida. Não existe isso. Ou está ou não está. Ou está com Jesus ou não está. Jesus falou: ou é por mim ou é contra mim. Não tem meio termo. Então Jesus exigiu isso. Deus quer de nós um coração completo, dedicado a Ele. Continuando, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. O que significa isso? Além do coração, o primeiro mandamento exige que a alma e o pensamento de uma pessoa seja dedicada a Deus. Esse mandamento está falando assim: olha, é tudo. São os teus desejos, tua mente, tua alma, tudo. Essa é bíblico doutrinária para dizer que a mordomia cristã valoriza a integridade do crente. Então, quando fala de mordomia cristã, fala de serviço, fala de servir a Deus, está falando de servir por completo. Não é servir pela metade, mas é dedicar a vida por completo a Deus, entendendo que tudo que a gente faz, quer comamos, quer bebamos, façamos para a glória de Deus. Logo, absolutamente tudo no interior do cristão, coração, alma e pensamento, Deus deve estar voltado para Deus, que é o centro de todas as coisas. Continuando aí, o que Jesus fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha só, Jesus, o fariseu pergunta: qual é o maior mandamento da lei? Aí Jesus vai e fala assim: tem 2. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nenhum dos dois é fácil, viu? Nenhum dos dois está facilitando. Esse segundo mandamento fala
né, que à medida que amamos a Deus, né, de todo o coração, alma e pensamento, devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então, assim, o amor a Deus é refletido no amor ao próximo. Não adianta nada dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu próximo. João fala isso. Se você não ama a Deus que você não vê, como que você vai amar o próximo, né, que você vê todos os dias? É tipo assim, eu amo a Deus, mas o teu próximo que está vendo ele, está aqui do teu lado e você não ama, isso é uma hipocrisia muito grande. Então, dizer que ama a Deus e não ama o próximo, está errado, não faz sentido. Então, o mandamento é relevante para a nossa mordomia, pois o mundo atual, sem qualquer ranço pessimista, pode-se ver que o desamor é a tônica entre pessoas, falta de amor gera briga, confusão, né? Famílias, falta de amor na família, entre países, guerras, rumores de guerras, e entre alguns que se dizem cristãos, até mesmo dentro da igreja está acontecendo isso. Enfim, é claro que é o fim dos tempos, mas sempre aconteceu, né? A falta de Cristo na vida significa falta de amor, né? Falta de olhar para Deus, ver quem é Deus e servir a Deus de verdade, reflete na falta de amor. Então anda junto, o cristão ele tem que amar o próximo, ele tem que ajudar o próximo em todos os aspectos, é amar o próximo como a si mesmo. Quem é o próximo? Essa foi a grande pergunta feita por Jesus após contar a parábola do bom samaritano ao doutor da lei. Então aqui, quem é o próximo? Muita gente fica se perguntando. Nosso próximo é um familiar? É um familiar, né? Esposa, pai, filho, irmão, primo, sobrinho, tio, enfim. É um familiar? É um familiar. Qualquer pessoa é o próximo, né? O irmão em Cristo, o professor, o vizinho, o homossexual, o ateu, não importa. A parábola do samaritano deixa bem claro que aquele homem que era um samaritano, quando foi ajudar aquele outro homem que estava machucado, ele não ficou se perguntando quem era aquele outro homem. Ele não ficou se perguntando se era um ateu, se era um gentio, se era um... Não, ele não ficou preocupado o que ele ia fazer. Ele se doou, ele parou sua caminhada, ele colocou aquele homem doente sobre a sua montaria, levou até um local e pagou ali para aquela pessoa ficar ali, pagou o tratamento, enfim, ele fez de tudo, independente de quem era aquele homem. Então o amor ao próximo envolve tudo, né? Não envolve somente quem a gente conhece, quem faz o bem para nós, mas envolve até mesmo aquele que fez o mal para nós. É fácil? Não, não é fácil. Mas Deus nos capacita. Quem está em Cristo e vive uma vida cristã, olhando para o comportamento de Cristo, consegue fazer. Isso aí é bíblico, consegue fazer, mas tem que estar dedicado a Cristo. Né? Para você conseguir amar até mesmo quem te odeia, não é fácil. Mas o ódio, ele consome, ele corrói. Né? Diz por aí que o ódio é um veneno que a pessoa bebe esperando que o outro morra. Mas quem está morrendo é a pessoa que está com ódio. Quem sabe é você, quem sabe sou eu, né? Tenho que refletir isso na minha vida também. Será que eu estou com ódio de alguém? Será que eu estou com raiva de alguém? Então tem que refletir, porque quando a gente libera perdão, quando a gente ama de verdade, na prática, a gente tira um peso, a gente tira algo que está corroendo a gente. Então nós que somos cristãos temos que refletir sempre isso e amar independente de quem seja. Assim o mandamento revela o objeto da nossa mordomia de amor. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura a fé pode salvá-lo? Tiago 2,14, aquele debate, fé e obras, anda junto. Né? Se você dizer que tem fé em Jesus Cristo, mas não vive como Cristo viveu, isso não está valendo de nada. A sua fé não é uma fé verdadeira. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago 2,17, ela sequer existe. Então ela reflete nas boas obras, nas boas práticas, e é assim que tem que ser a vida do cristão, viver uma vida prática. A mordomia da fé cristã, tópico 2.2. A palavra fé, né, do grego pistis e do latim fides, traz a ideia de confiança que depositamos todas as providências de Deus. Ou seja, depositamos tudo nas mãos de Deus. Né? Nós confiamos em Deus. A palavra fé, claro, ela é muito mais completa. O escritor aos Hebreus vai trazer uma definição melhor. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1.
ela é o fundamento, ela é a base para a confiança em Deus, ela envolve a esperança, a expectativa segura, né, daquele que se espera da parte de Deus, daquilo que vem da parte de Deus, e ela é a prova das coisas que não se veem. Então, a definição de fé, aqui em Hebreus, ela é uma definição complexa, sim, complexa, mas é uma definição correta, né? É firmar tudo em Deus, olhar somente para Deus e falar assim, Deus, é contigo, eu não sou nada, eu não mereço nada, eu não tenho nada, eu dependo exclusivamente de ti. Então, depender de Deus, o mundo está se afundando porque as pessoas querem depender de si mesmo, do seu próprio esforço, fazer do seu jeito. Mas o que a Bíblia ensina é que nós temos que confiar em Deus, né? Depositar em Deus a nossa esperança, depositar tudo nele. Aí sim nós iremos alcançar, porque é pela fé. O justo viverá pela fé. A fé como patrimônio espiritual. É o nosso patrimônio espiritual de valor e virtudes inestimáveis. Essa fé que o crente foi estimulado, a guardar para não perder a coroa. Né? Só corrigindo, Apocalipse 3,11, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então nós temos que guardar a nossa fé, permanecer firmes na fé até o fim. Ao escrever ao jovem discípulo Timóteo, já próximo da morte, Paulo vai falar o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Então que fica aqui a lição para nós, né, querido irmão, prezada irmã, guarde a sua fé. Permaneça firme em Jesus, né, confiando nele. Não duvide, não confie no seu próprio esforço, não confie na sua própria força, na sua própria inteligência, mas confie somente em Cristo. Ele sim, né, é o autor e consumador da nossa fé. Chegamos no terceiro tópico, a mordomia dos bens materiais. O cristão e as finanças, 3.1. Falar de finanças não é fácil, é complicado. Dificilmente, né, a gente vai ter alguém com autoridade para dar dicas de finanças, porque a pessoa que vai falar de finanças, se ela estiver endividada, né, ela não tem essa autoridade para falar de finanças. Então, por isso que a abordagem que eu vou fazer aqui não é dando conselhos financeiros como um coach de finanças, não é essa a ideia. É a abordagem bíblica para finanças. Então, você que é professor da EBD e fala assim, eu estou todo endividado, eu vou falar de finanças. Não, fala baseado na Bíblia e aplica na sua vida também. Né? Deixe isso bem claro para os seus alunos que você também está precisando melhorar, né, a sua vida financeira. Então nós estamos aprendendo uns com os outros, né? Vamos fundamentar na palavra de Deus. Na mordomia dos bens materiais, o cristão deve trabalhar honestamente para garantir sua sobrevivência financeira. Então, o que Deus estabeleceu é que o ser humano ele tem que trabalhar. Ele vai trabalhar e de forma honesta para que ele possa sobreviver, para que ele possa ter qualidade de vida, para que ele possa ter uma vida digna, melhor dizendo assim, né? Desde o Gênesis após a queda, o homem emprega esforços com o suor do seu rosto para obter os bens que necessita. Aqui eu quero deixar bem claro o seguinte, que o trabalho não é fruto do pecado. Tem gente dizendo por aí que o trabalho surgiu após a queda, que o trabalho é por causa do pecado. Não, isso é errado. O trabalho foi algo que Deus criou, não tem nada a ver com pecado, e Adão trabalhava antes da queda. Ele cuidava do jardim, foi colocado no jardim para lavrar o jardim, para tomar conta do jardim. Ele deu nome para todos os animais. Não se sabe quanto tempo ele passou no jardim, mas Adão trabalhou no jardim. Deus trabalhou quando fez os céus e a terra, criou o universo. Deus trabalhou. Então o trabalho é algo que Deus faz o tempo todo, Deus trabalha o tempo todo. Deus, quando coloca o homem no jardim, Deus coloca o homem para trabalhar, não para ficar lá de braços cruzados. Foi por isso que Deus colocou ali Adão e Eva, para que eles trabalhassem. Então esse é o propósito de Deus para todo ser humano, que o ser humano tem que trabalhar. O que aconteceu após a queda é que o trabalho passou a ser algo cansativo, né, do suor do seu rosto.
Então isso mostra que o trabalho traz um desgaste. O que veio após a queda é o desgaste do trabalho. Às vezes você chega na sua casa cansado, né, porque você trabalhou o dia inteiro, foi um dia pesado, estressante, você às vezes não consegue dar atenção para a esposa, ou a esposa não dá atenção para o esposo, ou você não consegue dar atenção para os seus filhos, enfim, tem várias situações que podem influenciar em relação ao trabalho, você achar o trabalho ruim. Mas o trabalho em si não é ruim. Esse cansaço que você tem depois de um dia de trabalho é que é fruto do pecado. Mas o cristão, o crente, tem que honrar o seu trabalho. Isso é feito de maneira constante. Na Bíblia a gente vê falar o tempo todo do trabalho. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vou temos mandado. 1 Tessalonicenses 4:11. Então aqui fica bem claro que nós temos que trabalhar. Isso é bíblico, né? Bíblico. O trabalho é bênção de Deus. Nesse aspecto, a preguiça é um pecado intolerável diante de Deus, né? O preguiçoso é um pecador. Tem que abandonar isso aí. Olha o que a Bíblia diz. Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Olha que os seus caminhos, para os seus caminhos ser sábio. Então Deus está mandando um preguiçoso, né? Provérbios 6:6. Aqui em Provérbios está mandando o preguiçoso ter com as formigas. Olha só, elas trabalham o tempo todo. Então, nós temos que trabalhar. O cristão e as riquezas. Tópico 3.2 aí. Deus não demoniza a riqueza e nem diviniza a pobreza. Tem gente por aí que fala que riqueza é coisa do diabo, ficar rico e tal, tem que ser pobre, porque é a pobreza que Deus honra. Não é isso. Isso não existe na Bíblia. Mas o cristão não deve recorrer aos meios ou práticas ilícitas de ganhar dinheiro, como bingo, rifas, loterias e etc. Jogos de azar em geral. Aqui eu quero falar duas coisas. Primeiro, com relação à riqueza, a gente vê muitos homens ricos na Bíblia. Salomão foi muito rico, Abraão foi muito rico, Davi, enfim, vários homens, Jó foi muito rico. Então a riqueza não é coisa do diabo, tá? Segundo, quando se fala de jogos de azar, o que entra aqui é que a pessoa, é claro, tem um debate muito grande, enfim, tal, mas é a pessoa que está confiando em ganhar dinheiro através do jogo de azar. Através de uma loteria, através de um bingo. Ele está confiando, ele está depositando a confiança dele naquilo em vez de confiar no seu trabalho que Deus lhe deu, né? Honrar o seu trabalho. Então o problema é justamente onde a pessoa deposita a confiança nas riquezas. A ganância, aí entra a ganância. Se Deus deu o teu trabalho, você está trabalhando honestamente, ganhando seu dinheirinho, está pagando suas contas, está vivendo, você não tem necessidade de ficar depositando tua confiança em jogos de azar. Isso não faz sentido. Honra aquilo que Deus te deu. Aí entra a questão das rifas nas igrejas aqui, né? Aí eu entro o seguinte, se eu fosse pastor, eu não faria uma rifa por causa do que falam por aí, acaba sendo um problema. No entanto, a gente vê que as rifas da igreja, elas não têm um propósito de enriquecer ninguém. Eu não vejo ninguém comprando rifa na igreja com o propósito de ficar rico e depositando a confiança naquilo ali. A rifa é para ajudar em uma atividade da igreja, em um momento, algumas coisas para comprar um som para a igreja, para ajudar em alguma coisa. Então, assim, eu compro rifa na igreja, eu compro rifa na universidade onde eu trabalho, eu compro rifa de amigos meus. Eu não compro pensando em ganhar dinheiro e ficar rico. Eu compro porque eu sei que aquilo ali é uma atividade para ajudar aquela pessoa. Então, assim, às vezes é uma decisão que entra no campo da ética cristã. A gente tem que ficar pensando, meu Deus, e aí, é certo ou errado? O que Cristo faria, será? Será que Jesus compraria uma rifa para ajudar alguém? Então a gente sabe que muitas vezes Jesus agiu de algumas formas que foi contrário ao pensamento da época, né? Contrário à lei, não somente a lei, mas a interpretação que os fariseus davam para a lei. E Jesus quebrou a lei de acordo com o pensamento deles, mas em prol do amor ao próximo. Jesus curava no sábado. Por quê? Porque Jesus amava o próximo. Então Jesus considerava que aquilo ali era um bem que ele estava fazendo ao próximo. Então aquelas pessoas olhavam com um olhar errado, de julgamento. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado para a gente não julgar isso na igreja. Tem gente que olha para uma rifa dentro da igreja e vê com um olhar de julgamento, de juízo. Porque não pode, é pecado. Mas olha o motivo por trás daquilo ali. Às vezes é para ajudar alguém, então para ajudar uma obra, para ajudar algo específico.
Então, vamos tomar um pouco de cuidado de ficar, no lugar de julgar, né? Se você não concorda, fica no teu canto, deixa quietinho, não precisa, né, falar mal do pastor, brigar, fazer confusão por causa disso, tá? Vamos lá, continuando aqui, a Bíblia adverte, o homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Provérbios 28:20, um alerta àquele que quer ficar rico de forma rápida, né? Cuidado com isso, cuidado com isso. Todo tipo de negócio que surge por aí, que promete juros altíssimos, você investe seu dinheiro e rende 30% ao mês, isso não existe. Né? Rendimentos acima de 2% ao mês, tome cuidado porque pode ter algo errado. Né? Bolsa de valores, algumas coisas que vai render 2%, 3% ao mês, mas isso é raridade. Tome muito cuidado, tem muita pirâmide por aí, muita coisa acontecendo e tem gente perdendo dinheiro por causa da ganância, querendo ficar rico de forma rápida e acaba perdendo tudo o que tem. A Bíblia mostra que a avareza é a idolatria ao dinheiro, ou seja, uma compulsão para enriquecer a qualquer custo. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. 1 Timóteo 6:10. Então aqui a Bíblia não está dizendo que o dinheiro em si é a raiz de toda espécie de males, mas o amor ao dinheiro, aquela pessoa que ama, que deposita confiança no dinheiro. Então avareza, idolatria ao dinheiro, né? Enriquecer a qualquer custo, isso é pecado. Se tiver alguém fazendo isso, procure refletir sobre sua vida, peça perdão para Deus e procure viver uma vida de trabalho digno. Viva bem com aquilo que Deus te deu. Né? Procure, se eu quero ganhar mais dinheiro, vai estudar, vai fazer um curso de empreendedorismo, procure arrumar um emprego melhor, procure se capacitar, mas não fique confiando em pirâmide, jogos de azar e ser ganancioso e avarento porque quer ficar rico a qualquer custo. Siga o que a palavra de Deus está ensinando. Jesus ensinou, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas 12:15. Olha só o ensino de Jesus. A sua vida não vai ser medida por aquilo que você possui, mas é o seu comportamento, né, a sua família, né, o que você valoriza. Isso sim é riqueza. Né? Riqueza é você estar de bem com a vida, de bem com Deus, de bem com sua família, né, não ter muito dinheiro. Isso não é riqueza. E também ratificou, né, mas ajuntai o tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões nem minam e nem roubam. Então o nosso tesouro tem que estar no céu. Né? Mateus 6:20. Está aí escrito do céu e não aqui na terra. Tópico 3.3, o cristão e a contribuição para a igreja. Na igreja local, há várias maneiras pelas quais o cristão pode e deve contribuir para a expansão e manutenção da obra do Senhor. Então a gente pode contribuir de várias formas, às vezes é um projeto de evangelismo, missões, construção da igreja, alguma coisa está acontecendo, você pode ir lá e contribuir de coração para aquela obra. Essa contribuição deve ser feita através de dízimos e ofertas voluntárias. Tem o dízimo, 10% do que a gente ganha, e as ofertas voluntárias que a gente doa para alguma atividade específica da igreja. A gente vai falar disso em aulas posteriores, por isso que a gente não vai se aprofundar nesse tema aqui. Jesus reiterou a necessidade da contribuição dos dízimos, repreendendo a hipocrisia dos fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois dizimais da hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis também, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Mateus 23:23. Então aqui muitos interpretam que Jesus está ratificando a questão do dízimo. A questão do dízimo é uma questão um pouco complexa. Hoje muitos crentes não querem mais dar o dízimo e tal, e usam muitos argumentos que o dízimo não é do Novo Testamento. A gente vai entrar na aula de dízimo lá na frente, mas o que Jesus está dizendo é assim, olha, vocês não devem fazer um e omitir a outro. Faça os dois. Ame o próximo, seja justo, seja misericordioso, tenha fé, mas dá o dízimo também, da forma correta, não como vocês estão exagerando aí. Então a gente vai entrar nessa questão do dízimo mais na frente, eu não vou me alongar aqui, não é o propósito dessa aula. O propósito aqui dessa aula é dar uma visão geral sobre mordomia cristã, que a gente vai tratar no trimestre como um todo. Então a gente chega na nossa conclusão aqui. A conclusão diz assim: somos mordomos dos bens espirituais e materiais concedidos por Deus à sua igreja. Então nós somos mordomos de tudo que tem aqui para nós cuidarmos, seja da sua vida cotidiana, seja do seu trabalho, do seu estudo, seja das coisas lá da igreja. Tudo isso é nossa responsabilidade de cuidar. Se realizarmos nossa mordomia para a glória de Deus,
Com gratidão pelos bens adquiridos, seremos recompensados pelo Senhor. Usemos os recursos que Deus nos concedeu como verdadeiros mordomos de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo o que temos vem do Senhor. Então nós temos que olhar para Cristo, seguir o exemplo dele e usar isso para a honra e a glória dele. Trabalhar no seu reino. Tudo que ele deu para nós cuidarmos, cuidar direitinho, num pensamento escatológico, porque ele vai voltar a qualquer momento. Ele vai cobrar de nós tudo aquilo que ele deu para nós cuidarmos. Tem gente que pensa que Deus vai cobrar de nós somente as coisas espirituais. Se você orou, se você jejuou, se você pregou, se você ensinou, se você evangelizou, se ganhou alma. E Deus não vai cobrar de nós as responsabilidades das coisas materiais. Então, Deus, pelo menos eu vejo dentro da Bíblia, como eu já falei desde o início, tudo é espiritual e Deus vai cobrar tudo. Como que você cuidou do seu dinheiro, como que você cuidou de sua família, dos bens que ele te deu. Tudo isso foi Deus que deu, tudo isso ele vai cobrar. Não estou dizendo que alguém vai para o inferno porque não cuidou bem das suas finanças. Não é isso. Mas alguma coisa vai acontecer. Responsabilidades nós temos. E Deus nos entregou, nós temos que cuidar. Temos muitas regalias como cristãos? Temos. Muitos benefícios? Temos. Mas temos também responsabilidades. Amém? Chego no final aqui da aula. Nós temos aqui algumas perguntas para você que usa o slide na sua igreja. Aqui um aviso de uns cursos gratuitos que nós temos na plataforma, no aplicativo, que você pode assistir e aprender mais sobre como ser um professor de excelência, sobre reforma protestante, sobre a Bíblia. Temos vários cursos, estamos aumentando o nosso catálogo de cursos. Acesse lá, é totalmente gratuito. Então, eu encerro aqui essa aula. A paz do Senhor. Até a próxima aula.